Bom, nesse tutorial eu vou mostrar, então, como ajustar o SEO de uma post no WordPress, tá? E aí vou mostrar também aqui alguns aspectos como títulos, descrições, cuidados com a imagem, que são básicos e podem fazer bastante a diferença no SEO de cada post, contribuindo para o SEO do site como um todo, né? Então aqui eu tenho um título, né? O direito à saúde e à vida com dignidade. Esse título aqui, o ideal é que ele tenha sempre 10 palavras, tá? Aí é bem controverso, algumas pessoas dizem que poderia ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu diria que, tendo com base resultados práticos, eu vou dizer para vocês que 10 palavras está muito bom, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá ótimo, tá? Aí a gente tem aqui o auxílio de uma pontuação do plugin de SEO, tá? Eu gosto de taguear aqui esses subtítulos do site com um H3, tá? Sempre. E aí, claro, eu vou ter que dar uma formatada aqui, né? Deixando talvez eles até separados aqui, né? Para ficar mais fácil de ajustar, tá? Porque assim eu consigo ter um melhor rendimento, pelo menos nos posts que eu tenho atendido, tá? Então eu sempre procuro utilizar aqui, claro, respeitando a lógica do texto, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse itens de como preparar um determinado processo, né? Aqui a gente taguearia as etapas com H3, tá? Como é um aspecto mais jurídico aqui, então eu vou me basear que esses temas aqui serão tagueados como os títulos H3, tá? Então, estou arrumando aqui, tá? E vou continuar arrumando aqui até acabar, tá? Vou mostrar também a questão da imagem aqui. A imagem que eu já coloquei aqui, a imagem destacada, tá? O que dá para observar nela? Ela tem que vir já com o arquivo com o nome até 5 palavras, tá? E de preferência, se a imagem puder realmente estar ligada ao que ela realmente quer transmitir, ou seja, se eu estou falando em direito e saúde, ela ter realmente lá um advogado e um médico, ou assim, ó, colocando num âmbito bem concreto, se a gente estivesse falando de um site mais, de conteúdos mais concretos, assim, né, que não dizem respeito ao intelectual, mas ao meramente prático, digamos assim, o ideal seria a gente ter uma foto de um carro azul, escrito carro azul com ar-condicionado, se fosse, no caso, uma venda de carros. Como a gente está trabalhando no âmbito intelectual, quanto mais perto as imagens, o que elas realmente significam e o título dela estiverem de acordo com o que está sendo feito na prática, melhor para o SEO, né? Aqui no caso, como a gente tem a balança que representa direito, inclusive se você buscar direito, vai encontrar bastante balança, e tem a saúde aqui com alguns instrumentos médicos, etc., cabe usar direito e saúde, né? Então aqui, e vida e dignidade, que são os aspectos mais subjetivos. Isso não é fundamental para o SEO, mas vai ajudar. Então a gente procura respeitar, tá? Bom, do tagamento eu já falei, tá? A gente vai ter uma parte aqui que vai falar da pontuação e nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode olhando muito facilmente aqui nas recomendações, né? Ele reclamou um pouco aqui do, da, do título, né? Do tamanho do título, dos links internos, tá? Ou seja, não tem link interno. O Google ele entende que qualquer coisa que você colocada na internet tem que respeitar o hipertexto, tá? Isso em linhas gerais, né? E basicamente, o que significa isso? Eu preciso mostrar que eu tenho autoridade no assunto que eu estou falando. E isso, uma das formas de mostrar isso é bem subjetivo, tá? Tem aspectos do SEO que são subjetivos, mas um dos princípios que a gente tem, uma das ferramentas que a gente tem para utilizar nisso é a linkagem interna, ou seja, se eu sei de determinado assunto, eu vou linkar
esse post aqui com outros que eu já fiz do mesmo tipo, tá? Ou então, eu vou fazer o quê? Como eu não tenho, assim, se eu não tiver mais claro aqui um post que contenha um conteúdo exato com o que eu quero fazer, né? Eu posso, por exemplo, linkar esse aqui, ó, que é a equipe do escritório Fronza, né? Com com o nosso. Até tem uma página aqui, área de atuação. A gente pode achar um link interno que tenha a ver com o que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas o ideal, o que, que é? O ideal é sempre a gente trabalhar linkando uma postagem com a outra, tá? Quando elas têm a ver. A gente não pode esquecer o seguinte: não adianta eu linkar algo só para dizer que está sendo linkado com algo interno, tá? A ideia, o que o Google quer é que você tenha lá uma postagem que agregue para uma pessoa, resolva o problema dela, melhore a vida dela ou o trabalho dela, e que entrando nessa postagem ela possa ir para outros posts que vão ir para outros posts que vão conferir a você uma autoridade X dentro desse âmbito de SEO. Quanto mais você tiver essa autoridade realmente coerente, né? Ou seja, não adianta fabricar uma, uma questão de afinidade entre links, mais você vai conseguir ter as indexações melhores dentro do Google, tá? Eu vou mostrar agora também a questão dos links externos, tá? Porque os links externos também são importantes, certo? Então, assim, ó, eu vou botar aqui um link para um site externo, tá? Claro que o ideal é que seja um site que tenha coerência, né? Por exemplo, cada um desses links que estão aqui para decisões externas, jurídicas, eles podem incrementar o SEO do site, tá? Ele vai ser considerado que o propósito, em tese, é gerar conhecimento, né? Então, pode ver que aqui com um link interno e com um link externo já mudou aqui a pontuação dele. A gente já está em 71 de 100, a gente começou com 50 e poucos de 100, né? Então já evoluiu bastante, tá? Até eu diria assim, ó, que na prática já estaria razoável, porque a gente, muitas vezes assim, na correria do dia a dia, a gente tem certos, certas restrições quanto a fazer na prática, né? Não é o que deveria acontecer, mas na prática, assim, a gente teria uma certa dificuldade de sempre, regularmente parar para fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Então, quando a gente chega nos 70%, a gente já tem 7 de 10, né? Claro, quanto mais perto do 100 a gente chegar, melhor, tá? Só que tem uma classificação aqui pelo próprio plugin que seria um verde, né? A gente está no amarelo ainda. A gente já saiu do vermelho lá e está no amarelo, tá? A gente vê aqui que ele está reclamando, basicamente, seria ainda do título, né? E aí depois tem algumas coisas aqui que seria, por exemplo, o comprimento dos parágrafos, né? Colocar imagens dentro do conteúdo. Aqui ele já tem umas boas indicações que podem ser obedecidas, tá? Olha, sendo bem honesto, eu não sei se seria o caso de colocar mais imagens pelo perfil do conteúdo. Se puder, claro, se colocar, mas você pode sim cuidar aqui dos parágrafos, né? Que ele está dizendo que são longos, né? E cuidar das frases. Então eu vou fazer aqui só os parágrafos, né? Vamos dar uma olhada qual é o parágrafo longo que a gente tem aqui, né? Porque em princípio eu acho que seria esse aqui, né? Então eu vou criar um novo parágrafo. Ficou uma coisa meio artificial aqui, depois também terá que ser colocado o título, tá? É controverso colocar H2 ou H3, porque o H1, na verdade, do site, né, já viria aqui no post, tá? Esse seria o título principal. Esquece, sim, o lado técnico de H1, H2 e títulos, tá? Então, a gente já teria um título principal já pré-programado na programação e muitos profissionais dizem para botar aqui o H2. Eu uso o H3 porque nos meus sites que eu entrego, eu já uso o H2 em outros elementos, muitas vezes, entendeu? Que são acessórios, digamos assim. Mas você pode usar o H2 também aqui, tá? O que importa, na verdade, no SEO principalmente o conteúdo estar relevante, estar linkado com outros internamente, ter a imagem relevante,
ser, ser postado assiduamente, pelo menos uma vez por semana, né? E ser algo que realmente vai ser útil, que possa ser linkado com outras coisas internas e externas que também são úteis. Basicamente é isso. Claro, depois existe um refinamento, né? Que pode ser conquistado ao longo do tempo, mas isso é o básico, tá? E aqui, bom, nós vamos dar uma olhada no título também, para acabar, tá? Aí outro aspecto que a gente vai ter aqui interessante para trabalhar é o seguinte, tá? É a questão do, do resumo, tá? Da postagem. Então, o que acontece com o resumo? Vocês podem ver que eu habilitei ele aqui, tá, na tela para ter um controle maior sobre ele, né? Então, eu vou até o campo resumo, que foi habilitado aqui embaixo, tá? E esse campo aqui, o ideal é que daí ele tenha no máximo 160 caracteres, tá? Então, eu vou editar um título aqui para que seja, que fique em tese com 160 caracteres, tá? Eu tenho inclusive sites que contam caracteres, né? Só que assim, claro que eu vou procurar deixar o mais coerente possível, né, com o conteúdo aqui, porque não adianta eu colocar um texto curto que não atenda, tá? Então aqui eu vou cortar só arbitrariamente alguns posts só para ilustrar alguns caracteres só para ilustrar, né? Mas na verdade tem que ter um cuidado de tornar a coisa assim realmente interessante ainda para o leitor, tá? Só que com resumo, porque isso aqui é que vai montar a aparência aqui da busca do Google lá, entendeu? O intuito disso aqui basicamente é isso, tá? Então é isso, tá? A gente está deixando aqui ele com, com a descrição ok. O título que eu tinha mencionado antes, eu acabei vendo que era um detalhezinho da programação, então já ajustei, tá? Basicamente assim, ó, esse título aqui estando com 10 palavras, ele deve funcionar, tá? Basicamente é isso. Por isso também que se fala, porque o que acontece? A maioria dos plugins de SEO, eles acabam agregando ali o título do site, né, para montar aqui a aparência de busca de um jeito que realmente funcione, né? E aqui a gente já atingiu aqui uma pontuação de SEO 82 em 100, que eu considero boa, tá? Claro que a gente poderia aqui trabalhar ainda com comprimento de parágrafos, imagens e vídeos do conteúdo, né, comprimento das frases, etc. Tem algumas coisinhas aqui que ele fala, mas assim, quando a gente cai no nível de 80%, eu, assim, no mundo prático, digo que tá bom, tá? Sempre considerando assim o universo de uma pequena empresa, de um pequeno escritório, de empresas que trabalham com uma dinâmica de tempo e pessoal um pouco diferente daquela que vai colocar alguém em cima disso especificamente. Claro, daí ele vai trabalhar muito melhor essa ideia aqui, tá? Porém, com esse trabalho básico e mais o trabalho de postar continuamente e frequentemente, né? Tipo, se a gente conseguir colocar pelo menos uma postagem por semana, claro, se a gente conseguir colocar duas melhores, se a gente conseguir colocar três melhores, e os conteúdos forem relevantes, forem interligados entre si e forem também com alguns links externos, né? A gente vai ter uma pontuação sempre boa aqui do SEO e esse esforço progressivamente vai levar. Né, a gente ainda poderia, claro, colocar as tags também, né? Colocar, por exemplo, uma tag aqui, direito da saúde. Seria interessante também, tá? São aspectos mais acessórios, porque o que realmente vai valer é a frequência e relevância do conteúdo, né? E também a questão de dar uma olhada nesses itens básicos aqui, que eu dei uma passada aqui nesse post, tá? Isso aqui, no caso, é um tutorial básico, mas que funciona muito se for seguido ao longo do tempo. Essa é a ideia. Se seguir isso aqui ao longo de 3 a 6 meses e postar frequentemente, o SEO deve melhorar muito, e isso vai ser até mesmo notado na prática nos números de contatos e outros captação de clientes que devem vir através do site.